Mateus capítulo 11. Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre um assunto muito interessante, e nós vamos passar talvez 2 ou 3 domingos falando desse tema. Então eu queria que você, se você pudesse continuar acompanhando nos próximos finais de semana, seria muito interessante, que nós vamos construir um entendimento até concluir. Amém? Glória a Deus, queridos. Amém, gente? Fala com o pastor. Mateus capítulo 11. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui. Muito obrigado pela tua palavra. Nós queremos nessa noite nos render a ti. Nós nos prostramos aos teus pés. Queremos declarar que não há outro como o Senhor. O nosso coração está cheio de gratidão, Senhor. A paixão tem crescido dentro de nós por tua presença todos os dias da nossa vida. Por isso nós estamos reunidos aqui, Senhor. Estamos reunidos aqui. Estamos reunidos aqui, Pai. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mateus capítulo 11, no verso 25. Todos acharam? Amém? Diz assim, ó. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Até aqui. Amém? Irmãos, presta atenção. Nós precisamos olhar para essa palavra e conseguir enxergar nela um chamado para a nossa vida. Amém? Em dias onde a igreja tem tomado uma forma muito perigosa, eu consigo olhar para essa palavra e eu consigo ainda encontrar vida nesse chamado. Eu consigo encontrar um propósito nesse chamado. Porque a forma que a igreja tem tomado hoje é um pouco perigosa. A impressão que dá é que nós estamos cada dia mais parecendo um pouco mais com uma empresa e deixando de parecer um pouco mais com uma família. E quando eu olho para Jesus, eu não vejo que Jesus sofreu tudo que sofreu para resgatar uma empresa. Eu vejo em Jesus que ele sofreu tudo que sofreu para resgatar uma família para o Pai. Por isso que a última fala de Jesus na cruz, ele olha para João e fala assim: João, ele aponta para Maria e fala assim: ali está a tua mãe. Mulher, aí está o teu filho. Jesus está dizendo assim: bom, eu vim aqui e eu sofri tudo que sofri nesse lugar para que vocês tenham um senso de família, para que vocês entendam que o chamado de vocês, em primeiro lugar, é para ser família. Amém? Então, diante desse chamado, fica muito claro quando Jesus fala aqui: vinde a mim. Eu consigo ver muito claramente que Jesus aqui não parece um homem de negócios que encontrou um empreendimento promissor e agora ele está querendo levantar parceiros para esse empreendimento. Jesus aqui, com esse chamado, ele não parece um empresário bem-sucedido que está trabalhando a fim de expandir o seu negócio. Quando eu olho para essa palavra, eu não vejo um especulador financeiro, eu não vejo um homem de negócios que está tentando investir em um empreendimento inovador e moderno na terra. Não. Pelo contrário, irmãos. Nenhuma dessas falas, desses exemplos que eu te dei aqui, sequer se aproxima do coração de Jesus quando ele faz esse convite: vinde a mim. Entenda isso nessa noite. Tudo que nós falamos aqui, esse chamado de Jesus, vinde a mim,
mostra Jesus como um noivo apaixonado que veio ganhar as afeições de uma noiva. Esse chamado aqui mostra Jesus como um noivo apaixonado que foi movido por uma expectativa de um futuro casamento. Quando eu olho para esse chamado aqui, irmãos, eu vejo que o que moveu Jesus havia a terra e que move Jesus até hoje não é um lucro, e sim um amor. E presta atenção, o amor não é um negócio, o amor é pessoal. Você está entendendo isso? Quando eu vejo Jesus dizendo assim, vinde a mim, eu entendo que Jesus tem um interesse pessoal com a igreja. O interesse de Jesus não é profissional. Jesus pagou um preço, irmãos. Ele veio a essa terra, sofreu tudo que sofreu, passou por tudo que passou, não pelo simples fato de poder nos usar. Quando eu tenho essa mentalidade de que Jesus me chama para me usar, eu tenho uma mentalidade profissional. Porque nós temos falado isso aqui, o primeiro chamado de Jesus não é para nos usar, o primeiro chamado de Jesus é para nos possuir. Quantos estão entendendo isso? Ele não nos chama para algo, Ele nos chama para Ele. O chamado, antes de ser para te enviar, é para te resgatar, é para te trazer de volta para Ele. Quantos estão entendendo isso? Então Ele não sofreu tudo que sofreu para nos dar a oportunidade de sermos usados por Ele. Não, irmãos, Ele passou por tudo que passou para que nós pudéssemos pertencer a Ele. Porque o noivo não veio comprar ou adquirir um produto, o noivo veio resgatar uma noiva. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Ele veio resgatar uma noiva. Então Jesus não quer nos usar primeiro, Ele quer nos possuir primeiro. Amém, irmãos? Amém? O seu interesse pela igreja não é profissional, o seu interesse pela igreja é pessoal. O chamado é pessoal, amém? Amém? Então presta atenção. Vinde a mim, esse é o chamado desse tempo. Vinde a mim. E quando eu olho para esse versículo, quando eu vejo esse chamado pessoal, eu vejo que nós estamos entrando em contradição com a realidade da igreja hoje. Porque eu olho para esse versículo, eu vejo um chamado pessoal, mas quando eu olho para a nossa realidade, eu percebo que muitos o transformaram em um chamado profissional. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando pensamos em chamado de Deus, o que é? O que Ele quer que eu faça? Para onde Ele está me chamando, sim ou não? Se alguém fala assim, você tem um chamado, a primeira coisa que você pensa, cara, o que Ele quer fazer comigo? Ou o que Ele quer que eu faça para Ele? Para onde Ele vai me enviar? Qual vai ser o serviço? É assim ou não é? Porque nós assumimos uma mentalidade profissional. Então quando eu olho para Jesus e esse chamado ao relacionamento, vinde a mim, e eu olho para a igreja hoje, parece que nós estamos entrando em contradição. Parece que nós estamos trilhando caminhos opostos. Vocês estão entendendo isso? Nós estamos transformando um chamado pessoal em um chamado profissional. E como que eu sei disso? Eu sei disso, irmãos, porque a nossa espera por uma recompensa denuncia que o chamado para nós é algo profissional. Porque presta atenção, todas as vezes que nós respondemos ao chamado de Deus, geralmente nós esperamos que Ele nos dê uma recompensa. Sim ou não? Nós esperamos ser recompensados. Quando eu espero receber uma recompensa de Deus por uma resposta positiva a esse chamado, eu estou tornando um chamado que é pessoal em algo profissional. Eu estou fazendo um negócio, eu estou dizendo assim, tá bom, eu assumo o cargo, mas você vai ter que me pagar um salário. Por isso a nossa oração às vezes é, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Afinal de contas eu sou teu servo. Eu estou vivendo para ti. Por que eu não sou abençoado?
E foi construído dentro de nós, irmãos, essa mentalidade de que quanto mais íntimo de Deus você é, mais beneficiado você será por esta relação. Nenhum benefício que Ele pode nos dar é maior do que o benefício que Ele já nos deu. A cruz é o teu maior benefício, irmãos. Porque a cruz pode não te dar nada, mas ela te entregou a vida. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então nós estamos transformando um chamado pessoal em um chamado profissional. Jesus está nos chamando para ir para Ele. Nós estamos esperando que as coisas dele venham para nós. Eu digo sim, eu aceito a proposta, mas eu tenho que ser abençoado. Se nós pudéssemos, irmãos, quando Ele nos chamasse, nós iríamos perguntar de volta: tá bom, e o que eu vou ganhar com isso? Eu vou aceitar, mas você vai me dar o que de volta? Então nós assumimos uma mentalidade profissional. Na nossa cabeça o chamado é algo profissional. Por isso nós estamos esperando receber recompensas. Muitos de nós estamos querendo lucrar, irmãos, com essa relação. Nós dizemos sim ao chamado de Deus. Nós aceitamos o convite de ir até Ele, mas nós queremos uma recompensa, nós queremos um lucro. Essa é a nossa realidade, infelizmente, hoje. Essa é a realidade de parte da igreja hoje. No versículo 25 ele fala assim, ó: eu te louvo, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos. Jesus, depois desse versículo, ele fala de que o filho conhece o pai, que o pai conhece o filho. Ele fala de uma relação pessoal. E ele está dizendo aqui que essa relação pessoal, ela vai nos proporcionar uma revelação de algumas coisas que ele não pode revelar para todo mundo. Ele está dizendo assim: cara, você escondeu algumas coisas dos sábios e cultos e revelou aos pequeninos. Então Jesus está dizendo aqui que ele está falando de uma revelação que é fruto de uma relação pessoal. Vocês estão entendendo isso? Ele está falando de algo que você só conseguirá alcançar através de um relacionamento íntimo. Ele está falando que um relacionamento profissional não vai poder te revelar algumas coisas a respeito do Pai. Por isso, irmãos, talvez isso explique o fato de termos na igreja hoje muita gente trabalhando para Deus, mas que não conhece. Muita gente servindo na sua obra, mas que não o conhece. Como estão entendendo isso? Então ele está falando dessa relação. Coisas que foram escondidas de sábios e cultos, mas que foram reveladas aos pequeninos. Então ele mostra que essa relação pessoal é a chave para essa revelação. Só quem conhece o pai é o filho, e só quem conhece o filho é o pai. Pai e filho é uma relação pessoal ou profissional? Pessoal. Então ele está dizendo assim: eu vou dar para vocês uma chave para que vocês alcancem revelação. Que chave é essa? É uma relação pessoal e não uma relação profissional. Então, depois de mostrar para os seus discípulos que essa relação pessoal, ela vai redundar em uma vida de revelação, ele propõe aos seus discípulos essa relação pessoal. Ele está explicando, ele está dizendo assim: olha, eu escondi algumas coisas dos cultos e eu revelei para os pequeninos, porque quem conhece o filho é o pai, quem conhece o pai é o filho. Por isso, venham a mim. Ele está dizendo assim: eu estou chamando vocês para dentro dessa relação, porque tem coisas que eu não vou poder revelar para vocês através de uma relação profissional. Eu só vou poder revelar para vocês através de um relacionamento íntimo, de um relacionamento pessoal. Quando Jesus fala aqui dos sábios e cultos, irmãos, preste atenção nisso. Ele está se referindo aos líderes religiosos. Ele está se referindo aos homens da sua época que tornaram a religião como uma atividade profissional.
os líderes religiosos dos dias de Jesus tornaram a sua função sacerdotal em um cargo profissional. Presta atenção, eu tenho falado isso em algumas reuniões durante a semana. Você não vê nenhuma das lideranças espirituais ou religiosas dos dias de Jesus tendo a revelação de que Maria iria engravidar do Filho de Deus. Nós estamos falando, irmãos, do maior evento da história. Nós estamos falando da vinda do Filho de Deus na terra. Mas você não vê nenhum dos líderes religiosos tendo uma revelação dizendo assim: essa mulher está grávida do Filho de Deus. A maior movimentação espiritual que essa terra já viu não foi entendida por aqueles que fizeram da religião a sua profissão, que tornaram profissional uma relação que precisava ser pessoal. Você não vê nenhum fariseu, nenhum saduceu, nenhum mestre da lei dizendo assim: essa mulher está grávida, esse menino é o Filho de Deus. Maria e José vão até o templo para apresentar Jesus, Lucas capítulo 2. Você não vê nenhum fariseu chegando perto dela dizendo assim: oh Deus, muito obrigado, esse aqui é o teu filho. Você não vê ninguém fazer isso. Duas pessoas fizeram isso: um homem chamado Simeão e uma profetisa chamada Ana. Agora sabe o que é interessante? Nenhum dos dois exercia cargo religioso nos seus dias. Nenhum dos dois. Às vezes, irmãos, a posição religiosa, o cargo que nós transformamos em profissional, está servindo de distração para nós percebermos a movimentação espiritual do nosso tempo. Homens que pegaram aquilo que Deus entregou para eles como chamado pessoal, transformaram em algo profissional, e agora estão preocupados demais com a organização eclesiástica, e estão preocupados de menos com a movimentação espiritual. Quantos estão entendendo isso, irmão? Então Simeão olhou e falou assim: aqui é o Filho de Deus. Ana, a Bíblia diz que Ana era uma mulher que vivia em constante oração, que havia ficado viúva. Com 7 anos de casada, o marido dela faleceu, e ela gastou a sua vida indo para o templo buscar o Senhor todos os dias. Essa mulher que não tinha um cargo profissional, mas que desenvolveu uma relação pessoal, conseguiu perceber que aquela criança que estava diante dela era o Salvador do mundo. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então Jesus está dizendo assim: ele escondeu algumas coisas dos sábios e cultos, os homens que fizeram da religião a sua profissão. Esses caras não conseguem mais encontrar a revelação, eles não conseguem mais alcançar a revelação. Ele escondeu desses caras e revelou para os pequeninos, aqueles que não ocupam posição, aqueles que entram na igreja e ninguém bate continência para ele, aqueles que ninguém quer servir na fila do encontro. Você está entendendo isso, irmão? Aquele que vai e vem, ninguém diz nada. Aqueles que não têm oportunidade de ocupar o púlpito, de segurar no microfone, de cantar uma canção. Aqueles que continuaram mantendo a relação pessoal, ao invés de transformá-la em uma relação profissional. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Então Jesus fala assim: venham a mim. Venham a mim. Porque se vocês podem desenvolver um ministério profissional na igreja e não estar comigo. É possível trabalhar para Deus estando distante de Deus. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém, gente? Então Jesus está dizendo assim: eu quero revelar algumas coisas para vocês. Eu quero tornar algumas coisas conhecidas diante de vocês. Mas primeiro vocês têm que aceitar o chamado pessoal. Aí logo depois que ele fala: vinde a mim, ele fala assim, ó, verso 28, vinde a mim, ou venham a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados. Venham para uma relação pessoal, porque a relação profissional está cansando vocês. A relação profissional está sendo um fardo que está fazendo com que vocês estejam cansados, andando arrastado. Irmãos, é a realidade da igreja hoje.
Nós estamos profissionalizando a relação que seria pessoal. Nós estamos pegando o corpo de Cristo, estamos transformando ele numa empresa, e isso está servindo de peso para muita gente. Se a gente for conversar com algumas pessoas que estão aqui, nós vamos perceber que essa relação cansou, pesou. Quando você pensava assim, domingo 6 horas vou para a igreja, meu Deus do céu, parece que vinha assim um sono mal do mundo, o sono da morte, o sono do mendigo. A coisa começou a pesar sobre você, sim ou não? Você começou a cansar, as cobranças começaram a te cansar. A necessidade de ter que dar um resultado, de ter que... Cara, nós profissionalizamos as coisas e isso começou a nos cansar, irmãos. Isso começou a pesar sobre nós. Jesus está dizendo assim, essa relação profissional cansa. Por isso deixam isso e venham para mim. Voltem para a relação pessoal. Vocês estão entendendo isso? Venham a mim, porque a forma profissional de lidar com o chamado está cansando vocês. Venham a mim, porque a forma profissional de vocês estarem lidando com o chamado está gerando peso sobre vocês. Aí ele está dizendo assim, ó, voltem para a relação pessoal. Voltem para a intimidade. Vocês estão cansados. Vocês estão cansados ao ponto de desistir. Esse peso está fazendo com que muitos fiquem pelo caminho. Sabe por quê? Porque fizemos do chamado a nossa profissão. Qual é a tua profissão? Pastor. Fizemos do chamado a nossa profissão e fizemos da noiva a nossa empresa particular. E agora, meu amigo, eu não posso mais parar. Sabe por quê? Porque é essa empresa que me sustenta. E se eu parar, eu vou passar necessidade. Porque um dia eu decidi sair da unção e fazer a coisa com a força do meu braço. E agora eu estou cansando, as minhas forças estão acabando. Mas eu preciso sustentar a minha casa. E a forma que eu encontro hoje de sustentar a minha casa é transformando isso aqui numa empresa. Vocês estão entendendo a realidade da igreja hoje? Você está entendendo isso, irmãos? Então o chamado visto de uma forma profissional, ele começa a ser desenvolvido pelo planejamento do homem e não pela revelação de Deus. A coisa começa a ser tocada com reuniões de planejamento e não mais com orações e busca para ver o que Deus quer fazer. Então a gente reúne para planejar, mas a gente não reúne mais para orar. A gente reúne para motivar, mas a gente não reúne mais para inspirar. Por isso, irmãos, para muita gente é perder tempo fazendo reuniões de oração. Porque para muitos de nós, com a mentalidade profissional, é muito mais fácil a gente sentar para planejar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Amém? Em nenhum momento nas Escrituras, você lê a Bíblia de capa a capa. Em nenhum momento nas Escrituras, nós vamos ver Deus propondo para o homem uma relação profissional. Irmãos, presta atenção, desde o princípio, desde o início, nós vemos Deus preparando um lugar para um relacionamento. Ele não começou o mundo estabelecendo um comércio, uma empresa. Ele começou o mundo estabelecendo um jardim. E esse jardim não era para ele ter lucro. Esse jardim era para que ele pudesse relacionar com a sua criação. Amém? O Éden não foi a empresa que Deus montou e Adão quebrou. Não, irmãos, o Éden foi um ambiente preparado para um encontro pessoal. O homem, por causa do pecado, quis transformar esse lugar em um comércio. Ele cai, aí ele pega aquilo que era o seu serviço, que era o seu trabalho, pega uma folhinha, faz uma roupa,
E quando Deus chega, ele se esconde atrás de uma árvore. Aquela árvore, irmãos, era o trabalho de Adão, era cuidar do jardim. Depois que ele cai, a primeira coisa que ele faz é se esconder atrás do seu serviço e dizer assim: ó, pai, eu tô fazendo, hein? Deus está vindo relacionar e ele está mostrando o serviço. Ó, que a árvore cortadinha, poldadinha. Eu estou trabalhando. Deus está querendo relacionar contigo, que você está querendo convencer Deus com os teus serviços, irmãos. Cadê você? A minha vida está meio fraca, mas está aqui minha célula. Está aqui meu grupo. Estou dando resultado. Deus não vem por causa dos resultados, Deus vem por causa de você. A relação nunca foi profissional, sempre foi pessoal. Nós estamos entendendo isso, irmãos? Desde o princípio nós vemos Deus propondo para o homem uma relação pessoal. Desde o início. Na parábola do filho pródigo, irmãos, Jesus deixa claro que não era uma relação profissional e sim pessoal que o pai esperava. O filho pródigo pede tudo que o pai pede a sua herança para o pai. Nós já conhecemos a história, não é? Pai, eu quero a minha parte na herança. Está aqui, meu filho. Você quer ir embora? Você quer sair da casa do pai? Quero. O que você precisa? É da herança. Pô, então está aqui a herança, pode ir. É diferente da nossa realidade, né? Hoje em dia as pessoas chegam para a gente e falam assim: eu quero sair da igreja, ou eu quero sair da casa do pai. Você faz de tudo para ele não sair. Quando você olha para a Bíblia, você vê que o pai deu para o filho tudo que ele precisava para ir. Ele não fez um esforço para segurar. Você está precisando de quê? Da herança. Está aqui sua herança. Pode ir. Sabe por quê? Porque o filho depois, ele descobriu que a casa do pai não era o problema. A casa do pai era a solução. Só que quando o filho sai da casa do pai, ele assume uma mentalidade profissional. Porque como ele pegou dinheiro, ele começou a querer fazer esse dinheiro girar. E aí ele perde tudo. Não é? De uma forma errada. E aí ele agora tem que arrumar um emprego. Então ele vivia na casa do pai, dentro de uma relação de pai e filho. Agora ele está em uma relação de funcionário e patrão. Está trabalhando, cuidando dos porcos de um cara. E quando ele está ali, ele pensa, verso 19 do capítulo 15 de Lucas: eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou pedir, trata-me pelo menos como um empregado. Entenda bem, irmãos. Quando o filho pródigo pensou em voltar para a casa do pai, ele havia assumido uma mentalidade agora de negócios. Ele tinha assumido uma mentalidade profissional. Por isso ele pensou: eu vou pedir que ele me receba como um dos seus empregados. Só que preste atenção. Ele quis voltar para a casa do pai como um empregado e não como um filho. Porque ele deixou de ser filho para se tornar um empregado. Você entende isso? Ele saiu da relação pessoal e entrou numa relação profissional. Agora, preste atenção. Ele não estava mais diante de um bom pai. Ele estava diante de um mau patrão. Então ele não comparou o patrão com o seu pai. Ele comparou o seu patrão com o patrão que o seu pai era. Então ele falou assim: cara, entre trabalhar para esse cara e trabalhar para o meu pai, eu prefiro trabalhar para o meu pai. Então ele não estava voltando para a casa do pai, ele estava em busca de um novo patrão. Como estão entendendo isso? Ele estava em busca de um novo patrão. Ele estava em busca de alguém que lhe pagasse melhor. Ele estava em busca de alguém que lhe desse mais benefícios. Irmãos, presta atenção. Muitos de nós que estamos aqui, nós não estamos em busca de um novo pai. Nós estamos em busca de alguém que nos traga mais benefícios. Porque a nossa mentalidade é profissional. Nós saímos de um lugar para o outro para buscar mais benefícios para nós. E essa mentalidade é profissional. Só que o pai mostra para o filho que a relação na cabeça do pai sempre foi pessoal.
O filho quis voltar como empregado, mas o pai o quis receber como um filho. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Com essa parábola, Jesus deixa claro que o pai não quer os nossos serviços. O pai quer você. O pai não quer o que você pode fazer para ele. Ele quer você. Agora é aquela hora que a gente fala amém, né, irmão? Para agradar o pregador, para dizer que vocês estão gostando. O pai quer você. O pai não quer o que você pode fazer. Tá chique demais isso aqui, viu? Tem até uma jarra. Então, quando você olhar para essa parábola, você precisa entender. Você precisa entender que o pai não quer os teus serviços. O pai simplesmente quer você. Ah, mas eu estou aqui porque eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. O pai quer você. Nós aprendemos esses dias, eu e a minha esposa, como que vai ser agora a sabatina, para quando alguém quiser entrar na igreja, venha conversar com a gente. Meu irmão, você quer vir para cá por quê? Você acha que isso aqui é uma bênção? Ixi, é uma bênção, pastor. Ela já era uma bênção antes de você chegar. Não é porque você chegou que aqui se tornou uma bênção. Ah, mas eu estou aqui para servir. Não precisa. Primeiro vem e relacione. Chapa o coco, chora, sabe? Descansa um pouquinho, pega umas férias. Você já trabalhou demais na vida. Amém, irmão? Você já trabalhou demais na vida, descansa um pouquinho. Vamos dar um cheiro no cheiroso. Vamos chapar um pouquinho, vamos beber todas. Depois a gente pensa nisso aí. Amém? Vamos beber até cair, sair arrastado. Depois a gente pensa em alguma coisa, fazer alguma coisa. Amém, igreja? A nossa mentalidade é profissional, por isso a gente já quer chegar para fazer. A gente acha que, pai, é o seguinte, eu imagino o filho pródigo retornando. Pai, é o seguinte, cara, ó, eu saí daqui, não sabia fazer nada, mas eu já aprendi a cuidar de porcos, eu posso servir aqui. Cara, mas por favor, me dá pelo menos comida, lá não tinha nada, vamos ver o que você pode me dar, que é melhor do que lá. Vamos negociar para a gente poder. O pai falou assim, filho, calma, está aqui a roupinha de volta, está aqui o anel, está aqui a sandália, esquece serviço, vamos festejar, eu quero você de volta. Amém? Você não precisa dar um resultado, irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você está nesse lugar, por causa da palavra, por causa do louvor legal, por causa das luzezinhas, por causa da... Cara, uma hora o louvor não vai ser legal, uma hora a palavra vai ser chata. Venha caminhe em um lugar, vá para um lugar onde a causa pese sobre você. Onde você vá para esse lugar e diga assim, cara, eu estou aqui por causa da missão desse lugar. Eu não estou aqui porque o carinha toca bem, porque o cara prega bem. Não, eu estou aqui por causa da missão. Se o cara não pregar bem, eu continuo aqui. Se o cara não cantar bem, eu continuo aqui. Você está entendendo isso, irmãos? Por causa da missão do lugar. Porque se a missão do lugar não pesar em você, daqui a pouco você vai começar a ser o peso para a missão. Aí nós joga para fora do barco, amigo. Você está entendendo isso? Se você pesar, você tem que ir para fora do barco, não tem jeito. É estranho ouvir isso, né? É estranho demais a gente ouvir essas coisas. Para um evangelista ver Jonas sendo jogado para fora do barco é uma morte para ele. Nós estamos perdendo uma vida. O barco perdeu Jonas, mas a cidade ganhou Jonas, irmãos. Se Jonas não é lançado para fora do barco, ele não podia entrar na cidade. Se ele não sai do barco, ele não entra na cidade. Se ele fica no barco, se perde o barco, se perde a cidade. Ele foi jogado para fora do barco, o barco se salvou e a cidade se salvou. Você está entendendo isso? Essa aqui é uma outra história, depois a gente conversa sobre isso. Então presta atenção. Quando você olhar para a parábola do filho pródigo, você precisa entender esse princípio. O pai não quer o que eu faço, o pai quer o meu coração. O pai não quer o que eu posso entregar e fazer para ele, o pai apenas me quer. Ah, mas eu não sei fazer nada, não tem problema. Entra na festa e papoca. Ah, mas eu não tenho nada para oferecer, não tem problema. Ele vai te dar uma roupinha, um anel, uma sandália e você vai entrar na festa e festejar com ele. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Amém?
O problema, queridos, é que se fosse muitos de nós no lugar do pai, nós aproveitaríamos a fragilidade do filho pródigo e usaríamos ele. Lembra daquele convite? Cara, vem andar comigo, porque você pode me ajudar na obra. E aí vem um carinha todo fragilizado, todo arrebentado. Já passou por um bocado de chiqueiro por aí. Já cuidou de um monte de porco. Aí chega e é aproveitado, porque chegou fragilizado. Quantos estão entendendo isso? Se fosse muitos de nós, irmãos, homens de frente de hoje, nós aproveitaríamos a fragilidade dos filhos e transformaríamos o filho em funcionário. Porque foi assim no Egito. Como foi que o povo de Israel chegou no Egito? O povo de Israel chegou no Egito como a família de José. José estava lá, chegou a família de José. José falou assim: Faraó, chegou uns irmãos meus aí, que você... Eles fazem o que, José? Não, eles são pastores. Não, manda vir, manda pastorear aqui, ajudar o nosso rebanho. Aí a família de José veio para o Egito e começou a cuidar das ovelhas de Faraó. Na hora de ir embora, irmão, como é que foi? Moisés chega para Faraó e fala assim: Faraó, Deus mandou a gente ir embora. Embora? Embora não vai não. Para chegar a gente recebe, agora para liberar a gente não libera não. Só sai se for obrigado. Para chegar, já chega servindo, já chega trabalhando. Você faz o quê? Você é líder? Então vem e lidera aqui. Você já viu algum pastor ir na igreja do outro brigar? O cara chegou na minha igreja e eu vou na igreja dele brigar porque tem gente chegando na minha igreja? Não vai, meu amigo. Ele só vai brigar quando sai. Não é assim? Nós estamos recebendo filhos, no lugar de filhos, nós estamos tornando esses filhos funcionários, irmãos. Porque a nossa mentalidade é profissional. Vocês estão entendendo isso? Então nós temos um monte de gente de frente com necessidade de mandar. E um monte de filho com necessidade de ser aceito. E assim nós estamos montando os nossos ministérios. É o líder com a necessidade de mandar em alguém e o liderado chegando, doido para ser aceito. Me recebe pelo menos como empregado. Pois vem, te receber como empregado. Começa logo a servir aqui. Começa logo a trabalhar. E aí a relação, ao invés de se tornar pessoal, ela vai se tornando cada vez mais profissional. E quem sofre com isso tudo é a casa do Pai, irmãos. Quem sofre com isso tudo é a igreja. O ministério, queridos, entenda isso. O ministério não é um meio para você se desenvolver profissionalmente. O ministério é um meio para você entregar sua vida, gastar sua vida totalmente. Você está entendendo isso? Abra Efésios comigo. Efésios capítulo 5. Dá uma respiradinha aí. Meu Deus. Efésios capítulo 5, todos acharam? Amém? Esse capítulo fala de quê, irmãos? Esse capítulo fala de uma relação pessoal, né? Ele fala dos deveres conjugais, né? Da relação entre marido e mulher. Mas no verso 32 ele fala assim, ó. Esse é um mistério profundo. Depois dele falar de toda a relação pessoal, de marido e mulher, de pai e filho, de servo com servo, né? Esse capítulo especificamente fala dos deveres conjugais. Aí ele fala assim, ó, esse é um mistério profundo. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Entenda algo aqui. Um dos maiores problemas que vem afetando a igreja de forma negativa é porque nós estamos vivendo o dia a dia da igreja de uma forma totalmente natural. Nós estamos
profissionalizando a noiva. Nós estamos transformando a igreja em uma empresa. Isso é perigoso. Nós estamos olhando para a igreja como um mecanismo que precisa ser gerenciado para que ela possa alcançar resultados. É assim ou não é, irmãos? Amém? Então a relação tem se tornado cada vez mais formal. A relação na igreja está se tornando cada vez mais formal. Nós estamos encontrando explicação para tudo. Tudo se tem uma explicação. Tudo que acontece. Nós temos o controle de tudo na igreja. É assim ou não é? A gente controla tudo. Nós estamos tornando a igreja, irmãos, em uma organização estática, enquanto Jesus vê a igreja como um organismo vivo. Todos os exemplos que você vê a Bíblia dando com relação à igreja, a maioria deles fala de um organismo. Só que nós estamos tornando esse organismo, nós estamos transformando ele em uma organização. Nós estamos colocando a organização na frente dos relacionamentos. A organização é importantíssima, irmão, mas ela não pode afetar os relacionamentos. Nós estamos profissionalizando o relacionamento que Cristo vê como pessoal. Então Paulo aqui, ele fala de marido e mulher, mas no final ele diz por que ele estava falando de marido e mulher. Ele fala assim: o mistério aqui é o seguinte: eu estou falando de Cristo e da igreja. Eu estou usando o exemplo de marido e mulher para mostrar para vocês qual deve ser a relação de Cristo com a igreja. Não é profissional, é íntima e pessoal. Você está entendendo isso? O negócio é tão pessoal que ele usa o exemplo de marido e mulher. Paulo está nos ensinando que a relação não é profissional, irmãos. A relação é intimamente pessoal. Amém? Eu estou falando tudo isso para vocês. Eu estou falando das funções do marido e da mulher. Eu estou falando tudo isso para vocês entenderem qual deve ser a relação de Cristo com a igreja. Então Cristo, irmãos, não vê a relação com a igreja através de uma perspectiva profissional. Cristo não vê a sua relação com a igreja através de uma lente profissional. Ele vê através de uma lente intimamente pessoal. Se Cristo, preste atenção nisso, se Cristo visse a sua relação com a igreja através de uma lente profissional, ele não viria morrer em uma cruz, ele viria fazer negócios. Irmãos, se ele visse a sua relação com a igreja através de uma lente profissional, ele viria como um rei, cheio de ouro e prata, e pagaria um preço necessário para o resgate da sua noiva. Ele não veio como um rei com muitas riquezas. Entenda. Ele veio como um homem e pagou a sua vida, e pagou o preço com a sua própria vida. Se a relação fosse profissional, seria necessário que o rei pagasse o preço com ouro. Mas, irmãos, como a relação é pessoal, foi necessário que o Deus pagasse o preço com sangue. Ele não veio aqui cheio de ouro e falou assim: está aqui, ó, paguei o preço. Não. Ele falou assim: a relação é pessoal, por isso eu vou precisar entregar a vida. Eu vou precisar pagar um preço com sangue. Então ele não está interessado nos teus serviços ou naquilo que você pode fazer ou oferecer para ele. Ele não está interessado nos resultados que você pode dar, irmãos, enquanto trabalha para ele. Você está entendendo isso? Amém? Não é esse o interesse. Ele está interessado no seu coração. O interesse de Jesus pela igreja é pessoal. Ele quer você. Nós somos chamados de sua noiva e não de sua secretária.
Você não é uma aquisição empresarial que alguém veio e olhou e apostou e disse assim: eu vou investir, eu vou pagar, em busca de obter lucro, de obter resultado. Pelo contrário, irmãos, Ele olha para nós como um pai eterno que Ele deseja se casar. Você entende isso? Amém? Amém? Jesus não está procurando uma secretária eficiente para colocar em ordem a empresa que Adão quebrou. Não, Ele não está procurando uma secretária eficiente. Ele está procurando uma noiva apaixonada, com quem Ele poderá se casar por toda a eternidade. É isso que pesa no nosso coração nesses dias. Jesus não morreu naquela cruz, entenda isso de uma vez por todas. Jesus não morreu naquela cruz para adquirir uma ajudante nas tarefas de casa. Jesus não morreu naquela cruz, irmãos, para adquirir uma secretária para pôr em ordem a sua empresa. Irmãos, presta atenção, o horror, o abandono que Ele sofreu naquela cruz, foram sofridos para que Ele pudesse alcançar uma noiva, uma amante, uma companheira com quem Ele pudesse passar toda a eternidade ao seu lado. E é dessa forma que nós precisamos olhar para a igreja. Porque Jesus não quer casar com uma parceira de negócios. Jesus não propôs para nós uma sociedade. Ele propôs para nós um casamento, e Ele quer casar com a sua amada. Você entende isso? Por isso, saia nesse tempo de todo compromisso que pareça ser profissional, e entre para um ambiente onde a relação se torne cada vez mais pessoal, onde você consiga cada vez mais conhecer os segredos do coração do Pai. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé, deixa eu orar por você. Próxima semana a gente continua falando algumas outras coisas aqui. Coloca a mão no seu coração, irmãos. Nós estamos num tempo onde a chave está virando, amém? Algumas pessoas precisam voltar para as recâmaras com o amado. Algumas pessoas precisam voltar para o quarto, para a relação, para a intimidade, para a oração novamente. E você sabe disso. Você sabe disso. O convite nesse tempo é: vinde a mim. Todos vocês que se desgastaram desenvolvendo uma relação profissional, vinde a mim. Então começa a falar com o Senhor agora. Começa a falar com o Senhor agora. Começa a expor o teu coração para Ele nessa noite. Se você se identifica com esses que cansaram, você pode falar com Ele. Eu não vou te chamar aqui na frente para que você não precise se expor muito. Mas nessa noite Ele quer te dar a oportunidade de se expor para Ele. Algumas pessoas aqui foram usadas profissionalmente na igreja e depois foram abandonadas. Quando você saiu de debaixo desse jugo, alguém falou para você que você não servia mais. Enquanto você estava submisso ao jugo de uma carga horária profissional, você servia, mas quando você quis e desejou uma relação pessoal, você não serviu mais, e alguém falou para você: não, desse jeito você não serve.
Ele está dizendo para você nessa noite: eu quero você. Eu quero você. Você não precisa se desgastar nesse tempo. Eu quero você. Eu quero trazer descanso e alívio para você. É isso que uma relação pessoal traz. Eu quero trazer descanso e alívio para a sua alma.